Olá, amigos que acompanham a TV Câmara de Tupã, uma TV a serviço da população. Começa agora o programa TV Câmara Recebe, sempre com convidados especiais, contando um pouquinho da história, um pouquinho da sua trajetória aqui na nossa programação. Sejam todos bem-vindos à TV Câmara. Hoje o nosso convidado é o nosso querido amigo Sargento Juarez da Silva Nunes, ele que é o chefe de instrução do Tiro de Guerra 02043. Nosso querido Sargento Juarez, falando um pouquinho da sua história, sua trajetória na sua carreira militar e também, principalmente, os projetos a qual o Tiro de Guerra participa, colabora com a nossa cidade. Mas, primeiramente, queria saudar o Sargento Juarez. Sargento, seja bem-vindo à TV Câmara. Hoje, contando um pouquinho da sua história, até porque esse programa tem esse objetivo, contar um pouco de projetos, da história de pessoas que são importantes, que são relevantes aqui na nossa cidade. Seja bem-vindo à TV Câmara. Muito obrigado. É um prazer imenso estar aqui, na sua presença, todos os ouvintes da TV Câmara. E estamos aí mais um ano, esse ano agora, infelizmente, com essa pandemia, com várias restrições até nossas atividades, estão transcorrendo as atividades normais no tiro de guerra, porém com algumas restrições. Perfeito, a gente vai falar um pouquinho sobre essas restrições propriamente ditas, mas vamos iniciar o programa, Sargento, contando um pouquinho do início, do ingresso na carreira militar, porque a gente sabe, nós estamos vivendo aí um período de alistamento, e com certeza muitos jovens que estão assistindo, de repente, com esse relato, com esse testemunho, de repente acabam despertando mais vontade, mais interesse em seguir uma carreira militar. Temos aí o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, mas aqui na nossa cidade nós temos aqui a questão do tiro de guerra, do Exército, mas é importante relatar para o jovem, para a sociedade, o trabalho que as Forças Armadas realizam no país, defendendo a nossa pátria, defendendo o nosso país. E eu tenho certeza que os jovens de hoje em dia estão mais comprometidos, que se interessam mais, até pelos projetos que o Tiro de Guerra, em especial aqui em Tupã, realiza. Então a gente percebe que há uma mobilização dos jovens, há um interesse em estar sempre colaborando, ajudando a nossa cidade. Mas vamos iniciar contando um pouquinho da história do senhor, nesse ingresso aí à carreira militar, esse ingresso no Exército Brasileiro. Então, sou filho de militar, meu pai policial militar, aposentado hoje. Meu pai serviu quase 9 anos no Exército Brasileiro. Após ele deixar o Exército, ele entrou na Polícia Militar do Rio Grande do Sul, onde ficou até se aposentar. Então, praticamente tem uns 7, 8 anos que está aposentado. Tem um irmão mais velho, que também é militar, subtenente do Exército. Hoje está em Brasília, servindo, trabalhando em Brasília, pelo Exército. E então, disso aí... Já é de família. Já é de família, foi despertando a vontade de entrar para as Forças Armadas. E eu, jovem, 18 anos, fiz o alistamento, do alistamento inicial obrigatório, 1997. Ingressei no Exército em 1997. Um ano antes eu já estava estudando, me preparando para prestar o concurso para a Escola de Sargento das Armas. Ingressei no Exército em 97. Fiquei como soldado por 3 anos, quando eu então fui aprovado no concurso público para a Escola de Sargento das Armas. Fui para Três Corações, em Minas Gerais, onde é a escola, a formação. Optei pela formação da arma de engenharia, nos formamos. Após um ano de formação, fui classificado para servir no 3º Batalhão de Engenharia de Combate, em Cachoeiro do Sul, lá no Rio Grande do Sul, próximo da minha terra natal, que é São Gabriel. Nessa unidade permaneci por 7 anos e quando recebi um convite para ser monitor, para trabalhar na Escola de Administração do Exército, hoje Escola de Formação Complementar de Oficiais, lá em Salvador, na Bahia. Certo. Permaneci lá também 3 anos, trabalhando, auxiliando na formação tanto da Escola de Oficiais, quanto na formação do Colégio Militar de Salvador. Eu sou graduado em Educação Física, então trabalhava na parte de Educação Física, dava aula para o Colégio Militar de Educação Física. Tinha em torno de 820, 830 alunos por ano, no Colégio Militar, mais a formação dos oficiais da administração. Depois, passado por Salvador, voltei para minha terra natal, fui para São Gabriel, fiquei mais 3 anos. Nesse período, fui contemplado com a vaga para ir para a missão de paz no Haiti. Então, 2012, 2013, ficamos lá por 6 meses e alguns dias.
naquele país sofrido, né, numa atividade que colaborou muito para a formação do cidadão juarez, né, e também para o profissional, né. Foi uma experiência única, algo assim, né, se for até comentar tudo aquilo que a gente aprendeu e aquilo que a gente vivenciou, daria um tempo longo aí de conversa. Até porque, né, sargento, acredito, focando nessa missão no Haiti, Sim. eu acredito que ali o senhor se deparou com uma situação que até então acho que o senhor não tinha visto, não tinha presenciado, convivido. Então, eu acredito que isso aí realmente faz uma diferença muito grande na nossa vida, acredito, né? O senhor como militar, porque ajudar aquelas pessoas que estavam ali precisando de socorro, né? O Brasil colaborando nessa missão de paz, então quer dizer, ali eu acho que foi uma experiência única ali naquele momento. Inicialmente sim, é impactante. Você chega num país, né, praticamente sim, não vou dizer arrasado, mas que naquele período 2012, 2013, né, 2 anos após um terremoto, Sim. o país já vinha para uma situação difícil. Aí aconteceu o terremoto, piorou a situação. Sim. A miséria, a fome e a sede, porque é um país que não tinha água tratada. Então, assim, impactante para um cidadão. Imagina, o militar então, né, para o militar já é impactante, um cidadão nem se fala. Né, fome, crianças, é miséria mesmo. Terremoto, muitos órfãos, muitas pessoas É um cenário de com amputações. devastação, né? É um cenário de devastação total. Cenário de Né? devastação. Embora já se tinha passado 2 anos do que tinha acontecido o terremoto, mas ainda se tinha muito resquício, né, do problema que causou, que impactou o país. Após passar pelo Haiti, né, voltei para São Gabriel, que é a minha cidade, permaneci lá até mais um ano, e depois fui para o Pará, lá em Santarém, onde tive a satisfação de trabalhar e Do sul apoiar para o norte, hein? Olha só. Fui para o norte, fui trabalhar na construção, né, apoiar a construção da BR-163, a famosa Cuiabá-Santarém, né, que por vários e vários anos aí estava na construção, um local onde período de chuva não deixa se trabalhar em estrada, não tem como, é atoleiro. Ninguém passava, né, naquele trecho ali. Ninguém, caminhão fica atolado. impraticável. Imagina. Saindo de lá, voltei para o sul novamente, fui para o campo de instrução de Butiá, na cidade de Butiá, uma área de instrução de mais de 10 mil hectares de terra, né, onde a gente tinha no campo tanto criação de gado, como também o preparo da tropa do Comando Militar do Sul como um todo. Né. Outra experiência muito boa, gratificante. E nesse período passado por lá, eu solicitei a vinda para um tiro de guerra. Na época eu lembro que coloquei 3 opções. Tupã estava na minha segunda opção, né? E Deus quis nos colocar aqui em Tupã. Chegamos aqui em 2019, assumimos o ano passado, né, a missão de estar à frente do tiro de guerra. E aí, para a carreira do graduado, para a carreira do sargento, é um ponto culminante, é gratificante estar à frente de uma unidade militar, né, do porte de um tiro de guerra, assim como é o tiro de guerra aqui do Tupã. Perfeito. E claro que depois desse relato, um pouquinho da história do sargento Juarez, realmente o senhor teve aí belas experiências, acho que um aprendizado fantástico. E, como o senhor disse, assumindo aqui o nosso tiro de guerra há poucos anos e, infelizmente, parece, né, que não tem como ficar muitos anos numa única cidade, né? Tem que ter esse rodízio, tem que ter essa mudança de comando, mas vamos torcer para que, quem sabe, o senhor fique mais um tempo com a gente ainda, né? Principalmente tiro de guerra, a gente praticamente já tem um tempo contado, né? A gente vem para assumir, né, a chefia por 2 anos, né? E aí, no decorrer do tempo, se for da nossa vontade, a gente pede a recondução para mais um ano. Nós fizemos isso ano passado, pedimos a recondução, mas até o momento ainda não fomos atendidos. Vamos torcer para que o alto comando do Exército... Estamos aí na expectativa, né? A família está apaixonada pela cidade, nós gostamos muito de estar aqui na cidade. Claro. Nós fomos muito bem acolhidos pela população, pela comunidade como todo aqui, a gente foi muito bem recebido, né? A cidade nos proporciona, a região como um todo nos proporciona
muitas coisas boas, gratificantes, então nós gostaríamos de permanecer, com certeza. Vou torcer para que o alto comando aí do Exército mantenha o nosso querido Sargento Juarez aí por mais um período conosco aqui, né? Até porque vamos falar no segundo bloco sobre as ações do tiro de guerra aqui na cidade, os projetos, né? E no qual tem o Sargento Juarez no comando, né, desses jovens aí, passando sempre, né, a importância de estarmos defendendo a nossa pátria, né, o amor à nossa pátria, que eu acho que é o principal, né, acho que do principal motivo das Forças Armadas, do trabalho das Forças Armadas é realmente aflorar esse amor pela pátria, né, a defesa e o amor pelo nosso país. Então, acredito que o senhor vai falar um pouquinho mais sobre isso, né, da mensagem que é passada para esses jovens, do que é passado durante esse período que eles ficam lá, né, que são entre os escolhidos para poder atuar no tiro de guerra durante um ano. Então, as principais, além das ações, mas a filosofia do tiro de guerra, do Exército Nacional, né, o que é passado para esses jovens. Nós vamos para um pequeno intervalo comercial e daqui a pouquinho voltaremos com o segundo bloco. TV Câmara recebe, hoje recebendo o Sargento Juarez da Silva Nunes, ele que é o chefe de instrução do tiro de guerra 02043. No primeiro momento, nesse primeiro bloco, ele contou um pouquinho da sua trajetória e no segundo bloco, vamos falar sobre as ações do tiro de guerra aqui em nossa cidade. Voltamos já com o segundo bloco, TV Câmara recebe. Voltamos já.